Então, qualquer religião que não seja a cristã é falsa. Todo sacrifício feito a outros deuses é feito a demônios. No islamismo, adoram demônios. No candomblé, adoram demônios. Na Umbanda, adoram demônios. Se todo pastor for preso por pregar o que a Bíblia diz, que nos prendam todos. Primeiro, o Antigo Testamento não tem a palavra demônios. Pô, pastor, isso é básico, eu já sabia. Então, aquilo que você já sabe, você mantém. Na tradução em português, tem a palavra demônios. Mas, no hebraico, não tem a palavra demônios no Antigo Testamento. Você tem a expressão Lashedim, lá em Deuteronômio 32:7, no Salmo 106, versículos 36 ao 39, no Salmo 106. Só que são poderes. Lashedim, que vem da raiz, né, antes da língua hebraica ali, que vai falar dos shedos. Então são poderes que, historicamente falando, estão associados às fenomenologias que aconteciam no topo das montanhas, né, os trovões, os raios, poderes. Poderes. E aí ganhou-se o entendimento na evolução do pensamento religioso que de demônios. E na tradução em português veio demônios. Mas em vários textos, você pode pegar, por exemplo, o Antigo Testamento interlinear do professor Edson de Faria de Francisco. Inclusive, eu tenho aqui um volume 1, 2, 3 e 4. Eu tenho aqui, está aqui na minha biblioteca aqui. Eu tenho físico falando, eu tenho. Pode abrir. Então, já estou dando referência. Abre lá. Pega a sua Bíblia em português, no Antigo Testamento, onde está a palavra demônio, fora essas duas referências aqui que eu dei, pega lá, você vai ver, sabe o quê? O sátiro, o peludo. Meu querido, no hebraico, exatamente isso. Que isso revela o quê? Isso revela lenda e folclore já no próprio texto hebraico, porque sátiro e peludo não existe. Não existe isso. Então já revela, isso vem da onde? Da cultura cananeia. Então a cultura cananeia que absorve esse pensamento, né, dessas, entre aspas, alguns vão dizer criaturas híbridas, né? Ou alguns outros vão querer argumentar que pode ser a influência da cultura, outras culturas ali da Mesopotâmia, mas a verdade é que havia essa crença na Cananeia. A Bíblia hebraica fala contra os ídolos, fala contra os outros deuses, mas como divindades, e não como demônios. Porque se nós falarmos que tudo é demônio e Javé é um demônio. Por quê? Porque ele é a cópia escarrada de Baal. Salmo 74, 13. Por exemplo, Salmo 29, outro exemplo. São descrições do poder e da capacidade de Javé que são cópias do ciclo de Baal. Cópia, literalmente, Ctrl+C, Ctrl+V. E detalhe, pega a obra do professor Mark S. Schmidt, pega a obra de James S. Anderson, pega a obra de Cross, onde eles pegaram o ciclo de Baal, que data do século XIV antes da Era Comum, então muito antes da Bíblia hebraica. Moisés não escreveu nada. Não existia nem língua hebraica quando supostamente Moisés existiu. Não existia. Língua hebraica ali, a escrita não existia. Quando supostamente Moisés existiu, se existiu e não existiu, beleza? Seria lá no século XV, deveria ser, que agora já tem um monte jogando mais para frente. Daqui a pouco Moisés vai virar meu vizinho aqui, viveu aqui perto de mim. Cada vez Moisés é jogado mais para frente. Já tem Moisés do século XIII, por causa da estela de Merneptah, que é Iziriar. A transliteração não é Israel. A transliteração feita pelo Flinders e o seu companheiro é Iziriar. Não é Israel. A transliteração. E até hoje eu não vi um especialista aí das línguas falar como que o ar vira el. Mas tudo bem. Eu estou dando dados aqui. Estou falando do cara que encontrou a estela. Vai no livro dele.
Então, tudo que eu estou falando aqui, eu estou dando nome, e estou dando dado, e eu estou falando como é. A transliteração do hieróglifo para as letras do nosso alfabeto é isiriar. Então, verdades aqui. Não estou mentindo aqui, nem sendo leviano. E aí traduz-se por equivalência interpretativa por Israel. Aí faz lá, os cristãos fazem os malabarismos com os hieróglifos. Pô, fazem malabarismo com a Bíblia hebraica, não vão fazer malabarismo com o hieróglifo egípcio? Pelo amor de Deus. Então aí já botaram o Êxodo lá no século XIII. E aí você que é crente, você deveria questionar. Questione o Rodrigo Silva, questione os apologetas. Meu amigo, o Êxodo é do século. Porque temos o papiro Ipur, temos o papiro... Meu amigo, o Êxodo é de qual século? 15, 14, 13, porque não dá. Porque um papiro que você está falando é de uma época. Aí o outro papiro que você quer falar é de outra. O faraó que você está falando aí é Merneptah. Aí o faraó do tempo ali é outro que você está falando. Tem como você parar de me fazer de bobo e você me dizer precisamente quando aconteceu? Beleza. Então, se Javé é uma descrição de Baal, e é uma descrição de Baal, leia o ciclo de Baal, leia os textos de Ugarite. Salmo 82, Salmo 88, Jó 26, 12. Estou dando as referências textuais bíblicas. São descrições de Baal. Só que na Bíblia hebraica coloca-se o nome de Javé. São Ctrl+C, Ctrl+V. Os membros aqui do canal têm todos estes estudos feitos por mim, com referência bibliográfica. Tem os PDFs. Quem é membro do canal tem todos os PDFs e tem acesso às obras originais. Porque eu não sou leviano. Eu monto o estudo, eu montei o estudo com referência bibliográfica. E aqui, ó, os livros que eu uso estão aqui na pasta Ugarite. Então você tem acesso ao meu estudo aqui no canal e você tem acesso aos livros mostrando os textos ugaríticos, mostrando quem achou, mostrando como foi feito. Então, século XIV. O Javé, em várias situações da Bíblia hebraica, é uma descrição do Deus El. Que El não é uma palavra que se traduz para Deus. El é o chefe do panteão cananeu, esposo da Axera do mar. Exatamente. Pai de todos os deuses. Pai de Baal, pai de Iã, pai de Mote. Até o texto lá, o Salmo, agora não estou lembrando de cabeça, que fala lá do Javé vencendo lá nas profundezas. É o Baal lutando com Mote, poxa. Não ofenda a inteligência das pessoas. Agora, se você não conhece o ciclo de Baal, é um problema seu. A culpa é sua. Você acredita nesse cara aqui? Você acredita aqui nesse Twitter? A culpa é sua. Porque você abriu mão da sua liberdade de pensamento, abriu mão da sua proatividade para pesquisar, para ir além da religião e se prendeu a esse tipo de comentário, a esse tipo de situação. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy, and silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer, no exposure, I just wanna be a loner.